Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero falar um pouco para vocês, como vocês viram aí no título, sobre Smart Fit. Para você que não sabe, Smart Fit vai abrir o capital na Bolsa de Valores. Vamos poder comprar todas as ações dessa empresa também. Todas não, né? Se você comprar todas, mas você vai poder comprar algumas ações dessa empresa também. Enfim, o quanto você quiser, o quanto você puder também. E você vai poder, de fato, né, se tornar sócio dessa empresa. Quando você compra ações, você vira também sócio. E é muito legal, cara. E aí, como esse IPO tá bastante quente, vamos dizer assim, no sentido de muita gente ficava me perguntando lá também no Instagram o que eu acho, se eu entro, se eu vou comprar depois. Cara, hoje eu quero fazer um vídeo explicando para vocês um pouco sobre a Smart Fit, dando aqui as minhas pontuações sobre pontos fracos, pontos fortes sobre a companhia que eu vejo e, óbvio, minha opinião, se eu investiria ou não em Smart Fit. Isso eu vou falar no final do vídeo, então fica aqui até o final que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, beleza? Vamos que vamos. Antes de eu mostrar aqui minha tela, só queria pedir para você me seguir no Instagram. Nós batemos 4 mil seguidores lá. Eu quero chegar a 10 mil para poder ter o arrasto para cima, para poder fazer mais coisas. E eu tenho postado bastante conteúdo lá, desde stories até também reels, caixinhas de pergunta. Eu respondo o pessoal as dúvidas na DM. É bem legal, cara. Me siga, é totalmente de graça, tá aqui na minha tela. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeiramente, tá? IPO da Smart Fit. O cronograma aqui, duas datas importantes. 9 de julho é o fim das reservas do IPO para você participar daquilo. Dia 14 de julho é o início de fato das negociações na bolsa, beleza? Então depois aí do dia 14 você já vai poder comprar e vender as ações normalmente como você faz com qualquer outra. Eu queria falar um pouquinho sobre um cronograma rápido aqui da história da Smart Fit, só para você entender de fato de onde veio, né, de onde nasceu essa empresa. Então a gente vê ali em 2009, tá, o lançamento da Smart Fit. Qual que era a proposta de valor da academia? Era ser diferente. Então eles queriam oferecer uma boa experiência, ou seja, equipamentos de qualidade, um ambiente super agradável, um bom atendimento ao cliente, isso tudo a um preço super acessível. Se eu não me engano, a Smart Fit começou ali por R$ 49 por mês a mensalidade, e isso comparado a outras academias era muito barato. E era um barato com equipamentos super bons, a gente vai entender um pouco disso ao longo aqui desse vídeo. 2010 foi uma associação com o Patra Investimentos, que é uma grande gestora, vamos dizer assim, de private equity, que investe nessas grandes empresas. Smart Fit fez associação com a Patra, recebeu alguns investimentos e conseguiu, né, expandir os seus negócios. Em 2011 começou o modelo de franquias da Smart Fit, então hoje em dia você pode ter uma Smart Fit como uma franquia, você não precisa ter, e a gente não tem, né, de fato ali só academias próprias da empresa, a gente tem também os franqueados atuando, isso é muito legal porque você acaba expandindo de certa forma um pouco mais rápido, tá? E o franqueado consegue também empreender, né? Porque ele vai ter um negócio dele ali, mas já com algo validado, com uma marca mais forte, com uma academia, com um plano de negócio já todo bem bolado. Isso é legal. Em 2012, a gente pode colocar como um marco bem interessante aqui para a empresa. Tinha 84 academias e mais de 230 mil clientes. Em 2020, o que aconteceu? Começou uma forte presença internacional também da empresa. Então, hoje, 36% do total das academias da Smart Fit vem das operações internacionais. Isso é legal de falar. E hoje, tá? O que eu gosto de pontuar também? A gente tem 13 países em que a Smart Fit atua, então são 928 academias, entre, óbvio, próprias e franqueadas, e mais de 2 milhões de clientes ativos. Então perceba quanto que a empresa cresceu ali desde 2012. Saiu de 84 academias e 230 mil clientes para 928 e mais de 2 milhões. Bom, legal também de falar que fora a academia de fato, né, que é o lugar presencial onde você vai lá treinar, ela também tem um app chamado ali Queima Diária. Esse app é para realmente aumentar a presença digital da empresa como um todo. Em 2021, a gente teve 400 mil assinantes dentro do Queima Diária, contra 163 mil em 2020. Então perceba como nesse momento de lockdown, de distanciamento, da própria pandemia, onde as pessoas mudaram seus consumos e foram também se digitalizando mais, não só as empresas, as pessoas também passaram a consumir muito digital. Perceba como foi bem grande o crescimento de um ano para outro desse esquema diário, mais que dobrou o número aí de assinantes, então isso é super, super interessante. Também tem o que eles chamam de Smart Fit Nutri, né, que é basicamente um marketplace ali de nutricionistas, que você consegue marcar as consultas. O que eu vejo um pouco de ponto negativo, tá? Eu já conversei com alguns nutricionistas, colegas meus aqui, amigas, amigos, que trabalham nesse marketplace, enfim, tem ali o seu profissional, né, o seu própria consulta ali nesse marketplace, e o que eles falaram? Falaram, cara, é muito baixo o preço da consulta. Isso é ruim para o nutricionista, se for pensar de certa forma, mas é bom também para o consumidor que consegue ali achar, enfim, a sua consulta e fazer as coisas de forma um pouco mais rápida. Isso é um ponto negativo, só que eu quis pontuar, porque é uma curiosidade que falaram isso para mim. E também tem o Total Pass. Total Pass, basicamente, é um app de academias
que você consegue, com um app só, com um só cadastro, vamos dizer assim, acessar várias outras academias. Isso, as empresas usam bastante esse Total Pass como uma forma de benefício, vamos dizer assim, para os próprios funcionários. E a Smart Fit tem uma participação nisso, então acho que é legal de falar. Bom, vamos entender um pouco então do mercado, né? Eu sempre gosto de falar isso. É legal você entender não só a empresa, mas também o setor que ela está atuando. Então esse mercado fitness, que é basicamente o core business da Smart Fit, ele ainda é bastante subpenetrado no Brasil, tá? E nos países, óbvio, que a Smart Fit possui atuação. Aqui do lado eu coloquei até algum gráfico, que foi a própria Smart Fit que divulgou no prospecto do IPO, que aqui a gente consegue mostrar, tá? Em amarelo os países que a Smart Fit tem a sua operação, e você vê a penetração com base na população nacional total. Então perceba como no Brasil ainda é baixo o número de pessoas ali na academia, o número de pessoas que, vamos dizer assim, estão inseridas nesse mercado fitness. Perceba aqui os Estados Unidos como é bem maior, perceba Canadá, perceba ali em Reino Unido, Inglaterra, veja ali os outros países e o que você pode inferir sobre isso. Veja o quanto esses países mais subpenetrados, que é o caso da Smart Fit, tem ainda para crescer, tem espaço para penetrar cada vez mais, né? E isso é legal, por quê? Porque se a empresa está atuando num mercado em que ainda é subpenetrado, o que a gente pode esperar? Um crescimento para o futuro e a empresa crescendo junto. E isso, claro, a valorização das ações da empresa e você acaba ganhando dinheiro também. E aí eu até coloquei aqui do lado, ó, a gente tem umas tendências, melhoria no padrão de saúde, busca por uma vida mais saudável, adoção de um modo de vida menos sedentário. Então essas coisas, quando elas acabam ficando mais no cotidiano das pessoas, quando elas passam a se preocupar mais com isso, o que acontece? Essa penetração acaba ficando maior, ou seja, as pessoas vão mais à academia. Isso é legal, perceba. No passado, perceba o CrossFit, vamos falar do CrossFit em geral, tá? Não sei se vocês conhecem essa modalidade, mas ela era pouco conhecida no Brasil. O que acabou acontecendo? Começou a vir para o Brasil, as pessoas começaram a aceitar isso e começaram a praticar CrossFit, a ponto de hoje em dia, basicamente, todas as pessoas conhecerem essa modalidade. E a gente tem várias academias de CrossFit pelo país afora. Então isso é legal, você perceba que essa vida saudável, essa busca pelo shape, coisas do tipo, elas se tornam cada vez mais presentes na sociedade. Isso é muito legal. E aí, essa frase que eu gostei de colocar aqui no final, a maré joga a favor da Smart Fit, ou seja, ela impulsiona o crescimento não só de alunos dentro das próprias academias, como também de mais academias pelo Brasil afora, e óbvio, não só pelo Brasil, também em todos os outros países que a Smart Fit tem ali a sua atuação. Sobre o IPO aqui que eu gostaria de comentar para vocês, ela é uma oferta primária de até 100 milhões de reais em ações, a faixa vai variar ali entre 20 e 25 reais. E o que a empresa falou que vai fazer com os recursos do IPO, tá? 70,1% vão ser destinados à abertura de novas academias, de novas unidades. Como eu falei para vocês, precisa ter mais academia para trazer mais gente, para penetrar mais o mercado. 10,8% vai ser voltado para a aquisição de uma empresa chamada Smart EXP. Essa é uma empresa que opera 35 academias da Smart Fit e por um acordo de acionistas ali, em um evento de liquidez, ou seja, um evento como um IPO, a Smart Fit era obrigada a comprar todas as ações da Smart EXP, tá? Então, nesse caso aqui, todo esse, mais ou menos aí 11% do IPO, da grana do IPO vai ser direcionado para essa aquisição. 14,1% para M&As estratégicos. Isso é legal quando as empresas são maiores, é um mercado muito fragmentado, ou seja, a gente tem várias academias, né? E todas essas pequenas academias acabam tendo maior market share. Mas o que é interessante de falar também? Porque quando a empresa tem grana, tem caixa, e quando é uma empresa grande, ela pode ir comprando outras empresas para crescer. E ela vai usar a Smart Fit aqui, essa grana, né, do IPO, para isso também. E 5% vai ser direcionado aí para desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema Smart Fit. Alguns pontos fortes e pontos fracos que eu gosto de citar para vocês. Aqui é um pouco da minha opinião. Já falei um pouco do spoiler aqui, é uma marca forte em um mercado fragmentado. Então isso é bom, a marca é muito importante nisso. Tem ganhos de escala, né? Porque como é uma empresa muito grande, compra muitos equipamentos, ela acaba pagando mais barato por equipamentos que, por exemplo, academias menores vão precisar desembolsar mais grana. Então ela tem essa vantagem e isso é legal. Atua também no online e no marketplace dos nutricionistas, proporcionando um bom ecossistema para o cliente. Ou seja, você, quando vira cliente ali da Smart Fit, você tem também ali a opção de ver algo online, você tem a opção do marketplace para fazer consultas nutricionais, coisas do tipo, que ajuda, querendo ou não, nessa vida saudável. E aqui eu gostaria de pontuar, mas também com um ponto de atenção, desse atendimento satisfatório. Por quê? Já pulando aqui para o ponto fraco.
Sim, a empresa tinha um bom atendimento, mas o que que aconteceu? Isso foi muito conversando com amigos, com usuários da academia. O atendimento foi ruim e muito ruim na pandemia. Então, a empresa deixou de ajudar as pessoas para cancelar planos, por exemplo, deixou de atender as ligações, responder os e-mails. E, cara, isso ficou muito mal visto, tá? Por muita gente, especialmente aqui em São Paulo. Não sei dizer se isso é no resto do mundo e no resto do Brasil, mas eu quis colocar esse ponto de atenção aqui porque beleza, pode ser no geral um bom atendimento, mas um ponto específico, que foi a pandemia, quando as pessoas precisavam cancelar os planos para economizar dinheiro, a empresa não ligou. Foi basicamente isso. Então eu coloquei também como ponto fraco. Sazonalidade nas matrículas, isso é interessante de saber. Muita gente não faz academia e fala, vai chegar o verão, agora eu me matriculo. E aí as pessoas só se matriculam em determinados meses do ano. Isso é ruim, tá? E a pandemia prejudica bastante as operações. Basicamente fechou as academias, a gente tem ainda o distanciamento em tona, tá? As pessoas ainda estão vivendo a pandemia e não acabou. E o que que pode acontecer? Pode prolongar mais, a gente não sabe. A gente não sabe se vai ter uma nova variante, eu espero que não. A gente não sabe se vai ter mais lockdowns, mais ondas de corona, enfim. E isso é um ponto fraco também, porque prejudica muito as operações. Basicamente, a empresa deixa de faturar. Outro ponto fraco aqui é relacionado às dívidas, tá? A gente tem um negócio que a gente chama de covenant, que é basicamente o que em português a gente pode traduzir como cláusula restritiva. São algumas regras, vamos dizer assim, no endividamento da companhia. Então, o que que acontece? A gente tem um indicador muito interessante chamado dívida líquida EBITDA, que é um indicador de alavancagem da empresa. Quanto maior, pior. Ou seja, quanto maior esse indicador, quer dizer que a empresa está mais endividada. Tá? E aí, uma das regras do endividamento dela é que a empresa não pode ultrapassar 6,75 vezes dívida líquida EBITDA no último trimestre de 2021 e no primeiro de 2022. Se por acaso ela quebrar com essa regra, ou seja, ultrapassar esse número, o que vai acontecer, né? As dívidas vão ser antecipadas, então ela vai precisar pagar a dívida antes. Isso pode ser muito ruim, porque como a empresa está vivendo num momento de pandemia, onde ela não fatura, onde ela está tendo prejuízo, já até vendo aqui embaixo, a empresa pode não ter caixa, não ter grana, né, para pagar essas dívidas. E aí pode ser bem ruim, tá? E óbvio, um outro risco aí também de ponto fraco que eu coloquei é os franqueados não conduzirem uma boa operação e acabarem queimando um pouco a própria marca, beleza? Alguns resultados, tá? Falando de lucro. 2018 foi um lucro de 356 milhões, entrou a pandemia, 339 milhões de reais ali de prejuízo em 2019. E na pandemia, né, aumentou ainda mais esse prejuízo para 604 milhões em 2020. Aqui a gente pode ver, eu trouxe para vocês um negócio muito legal, que é a parte de caixa e endividamento da companhia. Então perceba, tá, como esse endividamento tá alto e olha aqui para baixo, tá? Olha aqui o indicador dívida líquida EBITDA, que é aquele indicador de alavancagem. Olha quanto que ele tá aqui no primeiro trimestre de 2021, 15 vezes. Olha quanto era no quarto trimestre de 2020. 5,69. Olha quanto era no terceiro trimestre de 2020. 8,94. Perceba como esse indicador de alavancagem foi crescendo, porque a empresa precisou, tá, pegar cada vez mais dívida e ela não gerava caixa, ou seja, ela não tinha uma operação lucrativa justamente por todo esse problema de pandemia que a gente viu. Então, qual que é o risco? Cara, se no primeiro trimestre de 2021 a gente não passou de fato a pandemia ainda e está em 15, será que ela vai conseguir não ultrapassar os 6,75 no último trimestre do ano? E essa que é o que fica, né? Esse risco você tem que tentar mitigar e analisar também. Aqui a gente tem um pouco, então, da DRE, que é a demonstração de resultado da companhia. Vocês podem ver aqui embaixo, tá? É a linha de lucro líquido. Perceba, tá? Que no primeiro trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2020 foi dado um prejuízo, beleza? Aqui a gente tem esse IFRS 16, são algumas normas contábeis, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque você não vai entender, mas entenda, vamos ver só o reportado, é melhor do que você ficar vendo com a exclusão do IFRS. Tem algumas mudanças de como contabiliza arrendamento, essas coisas, mas enfim, não precisa entrar nesse detalhe. Mas perceba, a empresa vem dando prejuízo e eu não acredito que esse prejuízo, tá, seja sanado aí pelo menos até o final do ano, que a gente ainda vai ter esse problema muito de, cara, fechar as cidades, fechar as academias, distanciamento, menos pessoas no lugar, pessoas cancelando os planos porque não conseguem pagar, porque precisam economizar. Então não é um cenário muito positivo para o curto prazo. Aqui a gente tem um pouco mais simplificado a DRE para você ver, então perceba que sai da receita e vai até o lucro.
E aqui o balanço patrimonial completo. Eu não quero entrar nos detalhes aqui da linha para vocês, mas só mostrar que você já tem acesso a isso. Você pode baixar lá no site de RI da Smart Fit, beleza? E o balanço é basicamente aqui a foto da empresa, né, em um determinado momento. Então você percebe no primeiro trimestre de 2021 quanto a empresa tinha de caixa, por exemplo. Quanto a empresa tinha de empréstimos de curto prazo, empréstimos de longo prazo. Perceba que aqui é tudo que a empresa deve, tá? Que no caso aqui é o passivo, tudo que a empresa tem ali de ativo, tá? Então, imobilizado, direitos de uso de arrendamento, ativos intangíveis, investimentos, impostos a recuperar, contas a receber de clientes. Perceba tudo que está nessa foto aqui. Aqui é onde diz, de fato, a empresa. E aí você me pergunta assim, pô, Bruno, eu quero aprender a analisar a empresa, eu quero aprender a entender o balanço, a DRE, quero saber interpretar os indicadores. Vai na descrição, eu faço parte do meu curso. O pessoal que participa comigo, eles já estão participando disso, enfim, já estão aprendendo a fazer isso tudo. E, enfim, se você quiser aprender, é só você clicar aqui na descrição e ir lá no meu curso. E bom, outra coisa, deixando agora a minha opinião, tá? Eu não vou investir em Smart Fit nesse primeiro momento, eu prefiro esperar um pouco mais para ter alguns dados da empresa, mas lembre-se, tá? A gente tem uma perspectiva de curto prazo ruim, tá? Por tudo que eu falei, mas no longo prazo a gente tem uma perspectiva boa. Por quê? Porque a gente vê essa tendência, né, e essa subpenetração no mercado. Então, quanto mais as pessoas buscam por vida saudável, melhor é para a Smart Fit, mais aluno ela ganha. Mas, ao mesmo tempo, também é um mercado super competitivo e é um mercado fragmentado. A gente tem outras grandes empresas que também atuam. E elas podem sim ser um risco para a Smart Fit também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de seu gostei. E óbvio, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça mais vídeos como esse. Forte abraço, valeu, falou, até mais.